Hoje é dia 19, segunda-feira, e esse é o nosso quarto e último editorial do dia. E aí eu preciso contar para vocês o seguinte: a gente tem que trabalhar muito, senão o Lula e a Janja não conseguem viajar mundo afora. Então, bora trabalhar, pagar imposto, senão, eles não têm a vida capitalista que eles sempre quiseram. Pode entender o seguinte: lá no Congresso Nacional está surgindo uma fumaça de guerra. Pois é, o União Brasil, que é parte do Centrão, acabou de preparar uma armadilha para o Supremo Tribunal Federal. Das duas, uma. Se essa armadilha do União der certo, o STF entra em rota de colisão com o Centrão ou beneficia o Bolsonaro. E detalhe, a medida do União nem é para salvar o Bolsonaro, é para salvar um ex-ministro do Lula. Olha que coisa interessante. E aí, falando ainda nessa guerra entre Supremo Tribunal Federal e também a guerra entre os deputados, um dado alarmante da atuação dos ministros do Supremo contra o STF, contra os parlamentares, chamou atenção, ganhou repercussão. Quem está nervoso, né, nessa briga toda, Congresso, STF, opinião pública, é o Gilmar Mendes. E tadinho, disse que a culpa do STF está tão rejeitado esses caras maus das redes sociais que ficam falando um monte de coisa sobre o STF. As redes sociais têm que acabar mesmo. É triste. Mas aí vem a Janja. A Janja, com a sapiência, né, milenar, quase da Dilma, ela disse o seguinte: olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Precisamos censurar a rede social. E não é qualquer Xi Jinping que vai me mandar calar a boca, não. Vamos censurar esse negócio. E aí, até o Bolsonaro reagiu nas falas da Janja. E aí também, a gente vai falar de outros dois pontos. Um deles são os ventos da mudança. O que aconteceu em Portugal ontem, dando a vitória esmagadora do André Ventura, é grande. E não, o André Ventura não venceu as eleições, mas teve a vitória. E você vai entender o porquê. Eu não estou falando de fraude eleitoral, não. É outra história, tá bom? Agora, também precisamos falar do Milei, que o negócio é parecido. É as artimanhas, o pântano da esquerda, que alcança, sem sombra de dúvidas, um mecanismo para manter a direita fora do poder e que envolve a imprensa no meio disso. É um ponto que a gente precisa falar. E também, para encerrar o editorial, vamos falar daquele que está se tornando o maior escândalo da história. O escândalo do INSS. E tem muita coisa acontecendo. Vocês viram que a introdução foi grande, mas para explicar para vocês, tem muita coisa importante acontecendo. Então vai lá. Não esquece de se inscrever no canal. Notícias relevantes, com estruturas importantes como essa que a gente traz. Não é qualquer canal que pesquise e traz para vocês, não. Com alguns erros, tá? Quando eu fico mais relaxado, eu falo do meu jeitão, tá? Eu poderia muito bem utilizar um juridiquês para mostrar, olha, que notório saber jurídico desse advogado, mas não. Meu intuito é um bate-papo de amigo. Eu erro português quando eu tô com os amigos. No fórum, não. Eu preocupo com o que eu vou dizer. Aí no meio dos amigos, eu falo de qualquer jeito, eu falo do meu jeitão, eu mudo a voz, eu faço gíria, eu brinco. É porque eu trato você como amigo, tá? Esse momento que eu tô aqui é como se eu estivesse aqui batendo um papo, falando sobre política com um amigo. Então, se algum erro é cometido, desculpa aqui a intimidade, tá bom? Mas obrigado pela confiança em me aceitar na sua casa, mais uma vez, hoje durante o dia. Hora de notícia, vamos? Enfim, pessoal, os ventos da mudança podem estar acontecendo. Olha só, a estrondosa vitória de Ventura e o empoderamento dos brutos. Olha isso, cara. Essa matéria é da CNN Portugal. Essa matéria é, sabe, lisonjeira para os homens de direita, por exemplo, e as mulheres também, que são brutas também. Chamar homem de direita de bruto não é falar mal, é elogio. Bem que aqui, para eles acham que é ofensa, tá? Por que o André Ventura foi o grande vitorioso das eleições de Portugal que aconteceu ontem, mesmo sem se tornar o primeiro-ministro? O primeiro-ministro
é um cara de centro-direita. Logo depois, a esquerda ficou lá embaixo. O André Ventura foi o segundo colocado. E o André Ventura, embora não tenha sido eleito primeiro-ministro de Portugal, elegeu 58 parlamentares. Algo com a quantidade de ataques, com a quantidade de estratégias baixas que a mídia faz, chamando eles de mentirosos, de nazistas, de fascistas. Mesmo a mídia fazendo tudo isso, o André Ventura conseguiu despontar e mostrar o seguinte: olha, nós ainda estamos aqui. Aí, essa doeu em vocês, hein, esquerdistas? E aí, outro ponto também é o próprio Milei também. Olha, a mídia, os institutos de pesquisa, o sistema, ele todo odeia a direita. Por quê? Porque a direita gosta de apontar o dedo e mostrar corrupção, mostrar falhas. O Milei contrariou todas as pesquisas e o aliado do Milei conquistou a vitória histórica em Buenos Aires, atropelando o peronismo e o macrismo. O Macri e o peronismo foram detonados. Contrariando todas as pesquisas e expectativas, uma vitória histórica em Buenos Aires. Seu aliado, pelo Partido da Liberdade Avança, superou tanto o peronismo quanto o macrismo. Com quase 100% das urnas apuradas, a chapa de Milei alcançou 30% do voto, enquanto o peronista Leandro Santoro ficou, em segundo lugar. Ou seja, o Milei levou vitória. Mas o que muda aqui? Você já percebeu que em todos os lugares as pesquisas sempre mostram a esquerda vencendo, mesmo que ela perca? Você percebeu que a Kamala Harris era a favorita em todas as pesquisas, mas perdeu. O Milei era um babaca, ninguém dava atenção para ele, mas ganhou. Ou seja, a mídia, os institutos de pesquisa, o sistema está todo do lado da esquerda. E você acha que esses institutos de pesquisas não influenciam o voto dos eleitores? É claro. Tem gente que ainda vai pelo voto útil. Eu não quero perder meu voto. Se o Milei vai ganhar, eu quero votar no Milei. Se o Milei vai perder, eu quero votar contra o Milei. Então, mostra e escancara que esse sistema, que sempre foi utilizado para manipular as eleições, está caindo por terra. E isso, vocês não têm noção do quanto é importante. Vamos lá, vamos falar de Supremo Tribunal Federal. É o seguinte, o União Brasil, que hoje, formou uma confederação, uma associação ali com o Progressistas e se tornou o UP, União Progressistas, se tornou um poder muito grande dentro do Congresso. E aí, o União Brasil preparou uma casca de banana, uma pequena armadilha para o Supremo Tribunal Federal. O União Brasil prepara um pedido na Câmara para blindar Juscelino no STF. Nesse pedido aqui, a armadilha está pronta. Lembra do caso Ramagem? Onde o Ramagem pediu a suspensão do seu processo do golpe Tabajara e a Câmara, por 315, aprovou e mandou para o STF, e o STF simplesmente está ignorando isso, mandou o dedo do meio para a Câmara e falou: vocês não apitam nada? Pois é. O Juscelino Filho foi acusado de corrupção e emendas parlamentares. E agora a União mandou esse presentinho para a Câmara dos Deputados falando: olha, aqui nós estamos agora não diante de um caso de camisa amarela, não estamos diante de um caso do golpe Tabajara. Estamos num caso daquilo que vocês já são acostumados a julgar, favoravelmente, na maioria das vezes, que é a corrupção. Então, queremos que você torne o Juscelino Filho réu, porque a hora que você tornar o Juscelino Filho réu, nós vamos mandar para vocês o pedido de suspensão. E aí é onde entra a maravilha de entender a política e entender o direito. Por que disso? Só para entender. Muitos de vocês começaram a entender um pouco mais essa artimanha aqui no nosso canal. Muitos já sabem muito mais que eu, mas alguns começaram a entender. Como que pode o STF justificar não suspender para o Ramagem e suspender para o Juscelino Filho? Você viu o tamanho da armadilha que pega o STF aqui? Ou seja, peraí, no caso de corrupção, vocês suspendem o processo no caso de corrupção. No caso do golpe Tabajara, vocês não suspendem? Isso aí tá com cara de perseguição. Ou seja, a percepção
é que vai ficar ainda mais de um julgamento tendencioso do STF. Agora, e se o STF fala, não, realmente, não podemos ser tendenciosos, temos que ser imparciais, Juscelino Filho, não vou suspender para você. Rapaz, o Centrão vai tomar uma birra e um ódio do STF, ou seja, vai sair até faísca dessa briga. Então é por isso que essa armadilha que a União Brasil aqui preparou vai pegar o Supremo Tribunal Federal de cheio. E aí é interessante a gente observar até um ponto. Há uma estatística sobre os avanços do STF contra a Câmara dos Deputados. Na sua opinião, aumentou? O STF está mais autoritário contra o Congresso? Sim ou não? Responde para mim. Pois é, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal mira hoje muito mais o Congresso do que outrora. Eu acho que aumentou, acho que dobrou, né, os avanços do STF contra os deputados. Só dobrou? Acho que foi um pouquinho mais, triplicou? Não, um pouquinho mais, quadruplicou? Não, muito mais, mas muito mais mesmo. Segundo uma matéria da revista Oeste, as decisões do Supremo Tribunal Federal contra deputados, contra parlamentares, cresceram um pouquinho. 1.800%. Você tem noção? Desde 2005? 1.800%. Antes, o STF não interferia na atuação dos deputados, dos senadores. Hoje, 1.800% a mais. As decisões do Supremo Tribunal Federal que interferem diretamente em mandatos parlamentares cresceram de forma exponencial nas últimas 2 décadas. De 98 a 2024, foram só 36 decisões. Então, durante anos, né, de 88 até 2004, 88 é de quando nasceu a Constituição, foram 36 vezes que teve uma decisão do STF aqui, um caso de corrupção, o caso do pai do Collor que matou um outro deputado lá dentro da Câmara dos Deputados, você lembra disso? Então foram situações que o STF teve que atuar. Agora, de 2004 para cá, subiu 704 para 704, ou seja, um aumento de 1.856%. E aí, a hora que a gente percebe que aumentou tanto, que hoje os parlamentares estão todos na mira do Supremo Tribunal Federal, a pergunta, eu acho que perguntar não ofende, né? Para que pagar Congresso Nacional se é o STF que manda em tudo? E aí, um ponto interessante é que o Gilmar Mendes se sentiu incomodado, né? Na visão do Gilmar Mendes, numa entrevista que ele deu, as redes sociais, né, tiveram um fator decisivo, literalmente decisivo, para dar uma imagem ruim para o STF. Teve um fator decisivo. E aí o Gilmar Mendes falou, não, durante a pandemia nós fomos heróis, fomos nós que fizemos aquele governo fascista do Bolsonaro, dado vacina para todo mundo, nós somos heróis, nós tínhamos uma imagem boa. E agora, entra o Lula, vem esses caras de rede social e começam a falar mal do STF. Que impressionante, as redes sociais são tristonhas, as redes sociais são más. Só que é o seguinte, olha o que o Deltan Dallagnol escreveu aqui. Segundo Gilmar Mendes, a imagem do STF está ruim por causa das redes sociais. Claro, ministro, não tem nada a ver com censura prévia, prisões ilegais, julgamentos seletivos, blindagem de políticos aliados, interferência em outros poderes, decisões que ignoram a Constituição. O problema é o X, é o Instagram e uns memes que pegam mal. A população só está mal informada, né? A culpa nunca é de vocês, sempre do povo. Realidade, o povo está enxergando, o povo está ficando de saco cheio. E a realidade é que o discurso alinhado entre o STF e o governo de regular as redes sociais, e aí, vindo com um mensageiro lá da China, do Xi Jinping, está preocupante. Muito preocupante. Chegando ao ponto, né, hoje, a Janja deu um pronunciamento, inclusive foi reproduzido aqui pelo Metrópolis, onde a Janja defende a censura abertamente e fala sobre a treta que aconteceu
lá sobre o Xi Jinping. Dá uma olhada nesse cenário aqui. O acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. Uau, só faltou ela terminar dizendo assim, fuck o Xi Jinping, igual o Elon Musk lá. Cara, seria interessante se ela falar isso, não seria? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ela não quer se calar, mas quer calar você? É impressionante, não é? Eu não vou me calar, eu não admito que alguém me cale, mas eu vou censurar, eu vou regular e eu vou dizer o que você pode falar aí nas redes sociais. Cara, literalmente, Janja, ninguém quer te calar. Literalmente, a gente quer pelo contrário. Você fale, e fale muito, que você tenha toda a liberdade de falar tudo aquilo que você quiser. Você está jogando como se fosse a camisa 10 da seleção da direita. Então pode continuar falando à vontade. Ninguém, mas absolutamente ninguém vai ter o menor interesse de te censurar. E aí, o Bolsonaro, vendo esse avanço, vendo o pessoal falar que o Lula vai mandar um cara lá do Xi Jinping para cá para regular as redes sociais, e a gente já sabe o modelo chinês, o Bolsonaro fez a seguinte publicação aqui, né? Ele publicou no perfil uma foto da motociata, né? E aí escreveu um daqueles textões que o Bolsonaro anda escrevendo. Ele tá bem poético até, né? Aí ele colocou aqui, ó, liberdade de expressão e censura, mais verdades. Acredito profundamente na importância da liberdade no novo e no dever de alertar a população sobre os riscos do avanço de certas agendas ideológicas. Durante nossa gestão, apresentamos importantes medidas nesse sentido, mesmo diante da forte resistência. Um exemplo foi a medida provisória 1068, conhecida como MP da Liberdade de Expressão. Ela tinha como objetivo impedir o ordenamento de remoção de conteúdos e perfis de forma arbitrária, exigindo justificativas claras e um amparo legal para qualquer ação de moderação. Embora a MP tenha sido devolvida pelo então presidente do Senado, sob a justificativa de inconstitucionalidade, a essência do seu texto trazia apenas repetições do que já está contido na Constituição. Ainda assim, ela deixou claro que havia uma preocupação real com os limites da censura. E aqui ele continua. Mais matéria aqui. Mas aí, para quem quiser, tá lá no perfil do Bolsonaro. E sim, tá crescente a preocupação extrema com a censura, o calar das vozes nas redes sociais. E a gente vê o alinhamento total do Supremo e do governo Lula, que hoje acho que é representado mais pela Janja do que até pelo próprio Lula. E aí que mora o perigo. Vamos falar agora de talvez um dos maiores escândalos de corrupção que o Brasil já encarou, né? E não é mensalão, não é petrolão, agora é essa questão dos aposentados. E algumas coisas estão sendo expostas e a gente precisa debater sobre isso. Vamos começar com essa matéria do jornal Metrópolis, tá? Com crise no INSS, Lula vai lançar plano para idosos e mulheres. Ou seja, peraí, vamos tentar fazer de tudo para abafar esse escândalo aqui. Vamos fazer um pouquinho mais de populismo, né? A crise no INSS está estourando, com a popularidade está em queda. Lá no Nordeste, o Bolsonaro já ganha do Lula. Saiu uma última pesquisa aqui no Rio Grande do Norte que Bolsonaro bate balãozinho com Lula. Ou seja, essa aqui do INSS foi, né, o calcanhar de Aquiles, né? Foi a maior treta que o Lula já pegou até agora. Porque o eleitor do Lula, ele não consegue ter noção da realidade de alguns pontos. Por exemplo, quando você fala, olha,
roubaram a Petrobras. O cara pensa, roubou rico, eu não tenho ação da Petrobras, eu não sou dono de petroleira. Quando você fala, olha, roubaram os cofres públicos, ele fala, mas o dinheiro é do governo, não é meu. Agora quando fala, roubou o aposentado. Ah, meu amigo, tem 38 milhões de aposentados no Brasil. Lá no Nordeste, então, é o que mais tem. E também tem um monte de gente que depende da aposentadoria dos pais, que está lá no Bolsa Família, recebe ainda, a aposentadoria ajuda, faz um bem bolado da família. Ou seja, agora, pela primeira vez, o povo sentiu o pai dos pobres roubando ali, ó, indo lá e tirando o dinheiro da carteira. Né? Essa é a sensação, a percepção que se tem. Né? Porque ainda tem uma guerra de narrativa. A culpa é de quem? É do Bolsonaro? É do Lula? Mas a narrativa da oposição de que a culpa é do Lula já está pegando, já está colando e já está lá no Nordeste a todo vapor. Não é à toa que até o Bolsonaro já está com uma popularidade maior do que o Lula lá no Nordeste, segundo essa última pesquisa que saiu. Agora, o que é o ponto? O Lula quer jogar a culpa no Bolsonaro, mas aí vem a Malu Gaspar e fala, não, quem articulou para literalmente facilitar esse roubo aí foi a esquerda, Malu Gaspar. Aí vem um outro jornal lá, o Gazeta do Povo, falou os partidos que mais articularam, teve gente do PL, teve gente de tudo quanto é espectro. O lobby dos sindicatos é poderosíssimo, eles têm bilhões de reais roubados dos aposentados. Mas, entenda, tá? O PSOL e o PT foram os partidos que mais atuaram e mais articularam para flexibilizar as regras. E aí o governo Lula fala, não, agora nós vamos colocar alguém de peso. E aí tem que vir a Veja para atrapalhar a história. Né? O governo Lula chamou a xerifa, que impediu as fraudes no INSS no governo Bolsonaro. Opa, como assim? Quer dizer que o governo teve que chamar gente lá do governo Bolsonaro, que impediu fraude lá no governo Bolsonaro para tentar estancar a sangria agora, porque não está conseguindo pegar a galerinha dos sindicatos, que são de esquerda, né? A maioria. Márcia Elisa retorna ao posto de diretora de benefícios, cargo no qual conseguiu em 2019 punir entidades que faziam descontos ilegais. Ora. 2019 era quem que era o presidente mesmo? Você lembra? Pois é. Parece, né, que essa matéria da Veja não caiu muito bem, né, para o governo. Pode ser que daqui a pouco eles chamem a Veja de fascista também. E aí vem outra questão. O Lula vai ter que abraçar a CPI do INSS. Só que o que ele vai fazer? Já saiu agora do Ministério da Saúde 3 bilhões de reais para que ele possa articular novas emendas. Mesmo de respeitando o Flávio Dino, o Lula deu uma articulada ali. E aí, matéria do Metrópolis, acuado, o governo vê a CPI do INSS no horizonte e articula a relatoria. O que ele vai fazer? Vai tentar colocar a Tabata Amaral como relatora. Colocando a Tabata Amaral como relatora, ele vai articular toda a história ali, né, para que a Tabata Amaral tente jogar toda a culpa no governo Bolsonaro, ou, no mínimo, deixe terminar em pizza, tirando de fora sindicato em que o irmão do Lula tá, os outros sindicatos, igual a AGU fez. A AGU pediu uma investigação, mas esses sindicatos, que são os mais acusados, que são aliados ferrenhos do Lula, ficou de fora das investigações. Olha que impressionante. E aí o escândalo não para de acontecer. Cara, eu tô adorando ver a Sadi, os olhos dela, os olhos de decepção com o governo Lula. Quando ela fala, ela vem falando assim, ora bolas, né? E que é isso? O governo Lula tá pior do que o governo Bolsonaro. Olha só, a Sadi, ela faz aqui mais uma denúncia, né? Só que na denúncia dela, ela mostra para todo mundo que não foi em 2019, no governo Bolsonaro, que esses descontos indevidos começaram, não. O buraco, mas é muito mais embaixo. Olha isso. O retrato dessa fraude, né, bilionária do INSS são as vítimas que sofreram anos com os descontos irregulares. Fui procurada por uma fonte, dividi com o Bausa, esse super craque, ele foi atrás, conseguiu checar, confirmar todas as informações dessa idosa, gente, dessa senhora que descobriu que teve descontos indevidos do INSS por 30 anos seguidos, tá? Ela só descobriu isso depois do escândalo das fraudes. Vou mostrar para vocês do que se trata.
é uma idosa que recebe pensão do Instituto desde 78, após a morte do marido, e no início o valor descontado era de R$ 2,00 por mês, em 2025 de R$ 30,36. R$ 30,36. E no período os descontos somaram 4.194 em valores não corrigidos. E aí muito interessante, porque assim, é o caso de uma senhora, quantas senhoras não sabem, né, não fazem ideia do que estava acontecendo com esses descontos. Então é a pensionista Lídia Clarinda de Souza, 84 anos, moradora do Humaitá, no interior do Amazonas. Como eu contei para vocês, descobriu esses descontos no benefício dela durante quase 30 anos seguidos. Ah, não. 30 anos seguidos sendo descontado. Não, deu pouco, Sandra. Em 30 anos, R$ 4.000. Começou com R$ 2,00. 38 milhões de aposentados. Quantos milhões de aposentados não estão com os descontos acontecendo? É, meu irmão, o jogo é pesado. E aí, a oposição levantou uma publicação antiga de 2005 do Jornal Nacional. Jornal Nacional, em 2005. Recordar é viver, da época da Fátima Bernardes e do Bonner juntos ainda. Dá uma olhada nessa matéria. O Ministério Público Federal investiga denúncias de um esquema de corrupção que envolveria a alta cúpula do PT e a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Os repórteres André Luiz Azevedo, Marcelo Armed e Cláudio Renato tiveram acesso a gravações realizadas em agosto do ano passado, em que auditores fiscais contam por que o INSS não fiscalizava empresas do Estado. Empresários pagariam propina ao Partido dos Trabalhadores. Eita, parece que tem muito tempo essa matéria, né? Enfim, quando a gente começa a observar tudo que está acontecendo no Brasil, parece um déjà vu sem graça, uma sessão da tarde de um filme ruim, um vale a pena ver de novo. Infelizmente, é o que o Brasil está virando, né? Assim, espero que descubra quem são os responsáveis, se for da direita, né? Que peguem, se for da esquerda, que peguem. Por quê? Porque geralmente quem é da esquerda acaba ficando impune. Vamos lá, pessoal. Assim, alguns números estão assustando literalmente neste governo. Uma matéria do Metrópolis mostrou alguns pontos, né, que precisam ser divulgados. É por isso que eu estou te pedindo para divulgar esse editorial, esse vídeo, para o maior número de pessoas se for preciso. Até na hora de compartilhar, você destina específico esse pedaço aqui para quem você vai mandar. O Brasil registrou 110 mil denúncias de abuso sexual infantil nos últimos 4 anos. Como que isso aqui está aumentando? E aqui eu não estou falando politicamente, a culpa é desse governo, é do governo anterior. Eu estou falando que trágico que é isso para uma nação, né? Olha só o que diz a matéria aqui. Esse aqui é o gráfico, tá? As denúncias de abuso sexual. Desde 2021, que foram 18 mil denúncias. Em 2022, cresceu. 2023, mais ainda. E 2024, mais ainda. Isso aqui é um caso que cresceu no governo Bolsonaro, né? No final do governo Bolsonaro cresceu. De 21 para 22 cresceu. Né? De 18 para 23. Agora, do governo Bolsonaro para o governo Lula, já aumentou quase 10 pontos. E agora já aumentou só no início de para 2024 e vai continuando. E a impunidade vai manter até quando isso aqui? Né? Então, assim, os ambientes de abuso, né? Ambiente virtual, tem uma grande gama de abusos. Casa do suspeito, mais de 5.538 casos só em 2024. Casa da própria vítima, ou seja, os casos de abuso costumam acontecer na própria casa da vítima, né? E a vítima e suspeito na mesma residência, 16.836 mil, ou seja, vindo dos familiares. Qual é uma forma e um mecanismo de solucionar isso, né? Simples, punições pesadas, né? Extração química, se necessário, claro. O Congresso já debruçou sobre esse assunto. A Câmara, o Congresso, já disse que sim. A esquerda diz que é desumano. Desumano é o que acontece com as vítimas. O Brasil só será sério o dia que as penas forem duras. E aí, iguais também, aplicáveis, tá? Aplicáveis. Ou seja,
Pro rico e pro pobre é diferente. Pro de esquerda e pro de direita é diferente. Pro amigo do político e o não amigo é diferente. Isso precisa mudar, tá bom? Pessoal, obrigado, tá? Fiquem com Deus e eu vejo vocês amanhã de manhã em mais um editorial. Grande abraço.